E aí pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema interessante. Eu tava pensando sobre ele semana passada e refletindo um pouco, eu pensei, cara, isso dá um vídeo. E eu vim compartilhar com vocês hoje. E o tema é avivamento. É uma coisa que a gente ouve falar tanto, né? E tem uma expectativa do avivamento de forma muito intensa. Para uns é mais, para outros é menos. E é algo importante, sim. Né? Mas eu vim falar um pouquinho sobre essa ideia que a gente às vezes tem do avivamento que pode estar errado, né? Como a gente imagina avivamento, né? Eu sempre imaginei, vou falar como era pra mim pensar em avivamento, né? Minha igreja era pentecostal, mas não estilo assembleia, um pouco mais suave. E eu sempre tive a percepção de avivamento como algo muito intenso e espiritual, e que acontecia de repente, e que de repente o Espírito vinha assim na igreja, e eu imaginava as línguas sendo repartidas como no Pentecostes, e algo assim muito poderoso, que as pessoas ficavam transtornadas, que as pessoas da rua entravam para a igreja, e que tinha um vento forte que vinha e arrebatava tudo, aquele lugar, e ficava uma coisa assim que as pessoas não conseguiam nem falar de tão impactadas. E essa é a visão que eu tinha. Com certeza já ouvi avivamentos com esse estilo, né? Certamente. Mas hoje em dia eu tenho outra percepção, né? Depois de amadurecer, de conhecer mais das coisas de Deus, não que eu tenha alcançado, como diz Paulo, né? Ainda tem muita coisa, né? Sempre vai ter muita coisa para aprender. A gente não tem capacidade de aprender tudo, né? Mas quanto mais a gente caminha nessa estrada, nesse trajeto, né, em direção ao Senhor, mais a gente vai aprendendo e amadurecendo. E a gente sempre imagina também que isso vai acontecer no domingo à noite, né? Não, porque é um culto mais, né, movimentado, é um culto de mais poder, né, que a gente está acostumado. E a gente, né, tem um método para isso acontecer, e tem um local, e tem um momento, porque é um culto, né, de sexta-feira não é um culto para ter avivamento, né, gente? Não combina. Tem que ser um culto grande para uma coisa grande, né? A nossa mente tem essas relações, cada um com as suas, né? Tomara que eu esteja louca sozinha, vocês não pensem assim. Mas é mais ou menos esse padrão que eu tinha, assim, de como seria, né? E acho que isso está muito ligado à nossa ideia mística e mágica, né? Cultural. De que só precisa de uma varinha, assim, e as coisas vão mudar. Só precisa de uma palavra mágica e as coisas vão acontecer, né? E com as coisas com Deus não é assim, né? Ele faz as coisas, ele opera milagres ainda, ele tem a sua palavra poderosa para transformar qualquer circunstância, para fazer. Mas tem muitas coisas que ele faz na nossa vida que exigem processos, né? A maior parte delas eu vejo que são processos muitas vezes dolorosos, são processos longos, mas que são necessários para que a gente venha a aprender, para que a gente venha a ser tratado, muitas vezes até a própria cura, né? A gente precisa passar por processos para poder ser curado, tanto na alma quanto no corpo, né? Deus sabe o método ideal para cada um, porque Ele nos olha de forma individual e personalizada, não de forma em série, né? Ele não nos criou em série e também não nos enxerga em série. Mas aí, Ana, onde ele começa? Me diz aí, é na igreja, é no congresso, é no The Saint Brasil, é lá na Lagoinha, lá em Minas Gerais? Onde que acontece o avivamento? É nos Estados Unidos? Hoje a percepção que eu tenho sobre o avivamento é que ele começa dentro de nós. É uma transformação que Deus opera. Deus não quer simplesmente um movimento dentro da igreja, uma mudança dentro da igreja que impacte quem passa ao redor somente. Isso tudo, esses processos, eu creio no processo de avivamento como uma consequência de transformações internas, que vão impactando o meu redor, que vão impactando a minha casa, que vão impactando os meus vizinhos, que vão impactando os meus amigos, a minha família em geral, as pessoas, né, na minha igreja, na minha cidade, e aquilo vai expandindo, né? Essa é a visão que eu tenho hoje. Posso estar errada? Com certeza. Quem nunca errou, né? Mas eu vejo dessa forma. Não é uma coisa mágica de você vai receber um poder agora. Pra quê? É pra você ficar feliz, não é pra isso. Os próprios dons do Espírito são dados a cada um, segundo o Espírito reparte. E ele envia
os dons, as pessoas com os dons para as igrejas, para os locais onde elas são necessárias. Então é Ele que supre a necessidade do corpo de Cristo. Cada parte funcionando em sua parte, o dedo funcionando na mão. Não adianta você botar um dedo no joelho. Para que serve um dedo, né, que nasce no joelho? Não serve para nada. Então assim, tudo funcionando no seu local, onde é necessário, de forma eficaz, de forma saudável, para que o corpo funcione de forma eficaz. Então assim, eu creio nesse poder que age em cada um de nós. E creio que tudo isso começa no nosso quarto, na nossa intimidade pessoal com o Senhor, nossos momentos de oração, nossos momentos de leitura e meditação na palavra de Deus, nossos momentos de jejum. Isso vai gerando transformações no nosso interior, vai gerando o caráter de Cristo em nós, vai gerando transformações no nosso comportamento, nossos padrões de pensamento. É maravilhoso observar Deus mudando os seus padrões de pensamento, mudando você de uma pessoa pessimista para uma pessoa otimista. Não só porque mudou sua linguagem, mas Ele tem mudado o seu interior. Isso é maravilhoso de contemplar. Eu tenho percebido isso na minha vida e é algo assim que eu fico até emocionada só de pensar, porque eu sempre tentei fazer isso desde que eu me converti, tentar fazer na minha força, no meu esforço, e não conseguia, porque o padrão era negativo, então não tinha como mudar só o discurso, porque o interno era negativo. Mas Deus vem e transforma, Ele opera, e Ele cura num processo longo, num processo lento, mas num processo eficaz de transformação, que só Ele tem poder para operar na nossa vida. Então assim, Deus quer mudar o nosso interior. Ele não quer trazer um fogo, um vento, dinheiro, bens, e que a obra missionária aumente pelo mundo inteiro. E a sua família? E a sua casa? Como que tá? Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que importa você fazer tantas e tantas coisas, né? E seu lar estar destruído, sua família não ser edificada, seus filhos não serem criados no caminho do Senhor, não ter um pai ou uma mãe que viva o evangelho genuíno, não uma religião, né? Uma religião como qualquer outra, seguindo regras, seguindo ritos, seguindo costumes, né? E o relacionamento com Deus, onde está? O que as pessoas veem na nossa vida é o relacionamento com Deus. O discurso, você vai vacilar num momento ou outro, né? As costumes, essas coisas, isso não atrai as pessoas. O evangelho não é isso. A gente aprendeu, a gente viveu muitas vezes no evangelho artificial, no evangelho forçado, um evangelho de mudança externa, não interna. E Deus não trata com forma externa. O externo é consequência da transformação interna. E você pode mudar todo o exterior, como Jesus falava com os fariseus. O exterior está limpo e está bonito, mas o interior está apodrecido, está sujo. Ele comparava a sepulcros, a restos de corpos apodrecidos. Olha como a gente muitas vezes está por dentro e preocupado só com o exterior. E Deus não se preocupa com o exterior. Ele quer mudar a gente por dentro. E eu creio que sem essa mudança interna não vai haver avivamento. Não vai haver mover de Deus poderoso que impacte cidades, estados e nações, né? Nem a nossa nação. Deus quer mudar o nosso interior e eu creio que Ele vem fazendo isso com quem se permite, com quem se coloca, né, à disposição dEle para ser curado, para ser tratado. E eu pensei muito sobre isso, né? Como Ele nos transforma para que a nossa vida tenha significação ao nosso derredor, né? Às vezes a gente fica esperando Deus agir em algumas circunstâncias, principalmente familiares, né, e relacionais, às vezes no casamento. Deus muda meu marido, muda meu pai, minha mãe, meus irmãos, cura, liberta, transforma e tal. E muitas vezes Deus quer usar a mudança que Ele tem para fazer na sua vida, para impactar a sua família, para impactar seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus parentes. Então, a palavra ela tem muito a ver com vida. O Evangelho é muito pouco de você falar, é muito mais de você viver. Então se você não vive, não fala não, porque fica feio. É melhor você não falar. Então viva o Evangelho, porque isso é testemunho. As pessoas vão ver a verdade, as pessoas vão ver a sinceridade com que você anda, o temor do Senhor como você anda, e vão olhar e vão ver. Realmente essa pessoa segue a Cristo. Olha a vida dela. Eu quero isso pra mim também. Porque ela pode não estar na condição que ela queria, pode estar na situação às vezes delicada financeiramente, emocionalmente, mas a fé dela está firmada no Senhor e as pessoas vão ver isso e vão ser atraídas por Jesus através
desse comportamento, dessas atitudes. Então que a gente venha espelhar Jesus, que a gente venha viver o Evangelho, que a gente venha se relacionar com o Pai, não apenas com igrejas, com congressos, com normas e padrões que a gente aprendeu nas igrejas e com pregadores ou com livros e tudo mais, mas que a gente venha a buscar diretamente do Pai o alimento que sacia a nossa fome, a água, né, que jorra para a vida eterna, que ela a gente bebe e nunca mais tem sede, que a gente venha a ser suprido e nutrido com o pão que vem do céu, que é Jesus, que o nosso relacionamento principal seja com Ele, para que a nossa vida tenha relevância nessa terra, para que a nossa vida impacte outras vidas também, que a gente venha viver o Evangelho real, não esse Evangelho superficial e ineficiente, porque ele é ineficiente. Ele pode fazer força, ele pode trabalhar muito, ele pode conquistar coisas, mas ele ainda continua ineficiente, porque do lado do poder de Deus, nada tem poder semelhante ou significativo, né? O poder dele é muito maior, de convencimento, de transformação, de libertação de alma, de cura interior, de cura física também, né? O poder de Deus é ilimitado e não tem como a gente mensurar de tão poderoso que é. E tudo isso começa com oração, com jejum, com leitura da palavra. Coisas simples, gratuitas, né? E, não consigo ficar sem comer. Talvez você não consiga 24 horas no início, mas você consegue 3 horas, 4 horas, 5 horas. O jejum é algo gradativo, seu corpo vai se acostumando. Você fazendo uma vez por semana, de 2 a 2 semanas. Você faz poucas horas, vai aumentando, né? Eu sei de pessoas que fazem 5 dias, 10 dias, já fizeram 30, 40 dias de jejum só na água. Então, assim, é possível, sim. E é até bom pro seu corpo, né? A gente sabe, a ciência conta como é benéfico. Antigamente era loucura fazer jejum. Eu ouvia as pessoas falando que absurdo ficar sem comer, isso vai fazer mal, você vai desmaiar, vai morrer sem comer e tudo mais. Hoje a ciência, né, comprova como é eficaz. Porque Deus não faz nada que seja ruim para nossa vida, para nossa saúde, né? Inclusive essas coisas. Né, que ele é uma coisa muito mais espiritual, mas que também é boa para o nosso corpo. Então que a gente venha entender que não só isso, mas tudo que Deus faz para nós é bom, toda a vontade dele é boa, ela é perfeita e agradável. Por mais que não seja no momento, mas que traga alguma dor, algum desconforto, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode não ser agora, mas amanhã será. Então é isso que eu queria falar com vocês. Deus abençoe, que o avivamento comece dentro de nós e venha impactar a nossa casa, nossas famílias, nossos vizinhos, nossa igreja, nossa cidade, e venha tomar esse Brasil e venha incendiar a nossa alma para que mais e mais pessoas conheçam Jesus, sejam alcançadas, sejam libertas e sejam livres do inferno. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e que esse poder, que esse fogo venha incendiar o seu coração também de forma extremamente intensa. Um abraço, gente, fiquem com Deus, até a próxima.